da busca pela fé, você acha que ele te motivou a buscar mais? O que que ele Uhum. fazia que te incentivava a buscar mais a Deus, além desse do contexto das reuniões dentro de casa? Como que vocês trabalhavam essa, né, comunhão com Deus, vocês como casal? Então, na minha listinha eu coloquei que fosse alguém que me aproximasse de Deus. Uhum, E assim foi. Eu lembro que, como carioca tá chovendo, não vai a lugar nenhum. uhum, Choveu, pingou um pouquinho, não vai à igreja. E eu lembro que ele não entendia, e ele me desafiava a crescer e a ter mais compromisso. uhum, Não que eu não tivesse uma experiência com o Senhor, nada disso, mas ele me ensinou a ir para um outro nível, uhum, de ser mais comprometida. Então, e me ensinou, me desafiou nessas reuniões de mulheres que eram tão pequenininhas, a me equipar, a me uhum, ensinar, a sentar comigo e dizer: "Olha", eu lembro que tinha uma reunião que eu tive um período no Rio, que tinha uma pessoa que era bem difícil, sabe, essa questão de teologia, de sempre uhum, ficar te desafiando, uhum, "Mas eu não vou estar preparada, ela vai fazer 1000 uhum, questionamentos", e ele falava: "Olha, o seu assunto é esse, vamos lá". Ela vai te perguntar A, B, C, é aqui que você cai. Não fala, não entra muito nesse ponto. Passa esse ponto, olha, se quiser conversar comigo sobre esse ponto num outro momento. Então ele foi me uhum, direcionando. E assim, foi muito importante para o que eu vivo hoje. Por exemplo, se hoje eu posso liderar as mulheres da First, no momento, da forma que eu lidero, tive um homem, um parceiro, sabe, uhum, que 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 foi te realmente me moldando, te ensinando. equipando, e a gente é muito parceiro nisso, porque da mesma forma que quando ele não falava português, eu lia tinha que ler, ele foi muito ousado, eu tinha que ler todos os sermões dele. Tinha uma pessoa que traduzia, mas eu falava: "Ó, Uhum, isso aqui não funciona bem na cultura brasileira". Então a gente uhum, realmente se equipou, a gente não faz nada que ore um pelo outro, principalmente antes de vir para cá. Eu liguei para ele: "Querido, ore por mim. Aonde eu estou, antes de qualquer ministração, eu preciso que ele, como o meu líder, né, como meu marido, eu estar abaixo da autoridade dele para que uhum, ele me envie também em oração". Então uhum, eu sou muito grata a ele, a todo esse processo, porque talvez eu estaria ali atrás de não, não, eu não quero me envolver nisso, eu não quero fazer isso. Já é a vida, né, da família pastoral, ela já é uhum, muito intensa. uhum. Então, a gente equipa um ao outro. Ele já estava sendo pastor aqui na First? Como que Ele era? não, na verdade, quando eu o conheci, ele era pastor da Crosspoint, pastor Uhum. de louvor, ele toca louvor também, Aham. e também pastor, tipo um pastor, aqui tem, como se fosse um pastor administrativo, que ele prega, mas ele é aquele pastor que organiza a igreja. Uhum. Então era isso. Nós plantamos uma igreja, que é a igreja que está até hoje na Barra da Tijuca, tem também em Minas Gerais, em Itajubá, que é a Igreja do Redentor. Vocês estavam aqui depois de quanto tempo vocês foram para lá? Como que Então, foi? ficamos aqui 2 anos e meio, e aí, na verdade, primeiro ele foi para a minha igreja, que era a Igreja Presbiteriana da Barra, Uhum. trabalhou lá por alguns anos, porque ele não falava nada de português. E no Brasil, por 10 anos, ele aprende o português. Só que ele queria muito começar, ele começou uma organização no Brasil que se chama Restore Brasil, que a gente começou, que é para unir as denominações. Então, assim, Uhum. eu sou batista, então eu não falo com você. Então, a gente trazia dentro do nosso apartamento o Uhum. batista, o presbiteriano, a Assembleia de Deus. A gente queria que esse povo andasse junto. Então, o Jay Uhum. traz alguns elementos para essas reuniões. E ela está forte até hoje, que é onde a gente faz as nossas viagens para Moçambique, todas Uhum. as viagens missionárias, que agora ele acabou de voltar do Amazonas, a gente vai fazer agora uma para o Rio agora, vamos levar cerca de 50 americanos para lá. Então, a minha filha também foi para essa, a de 13 anos, foi para Moçambique. Então, a gente é uma família que a gente quer envolver a família toda. Uhum. Só que aí a gente fica 10 anos no Brasil, 2 anos aqui, 2 anos e meio, 10 anos no Brasil, e aí, só que eu tinha um desejo muito grande, Karina, de voltar para os Estados Uhum. Unidos. E foi tão assim, as confirmações de Deus. Eu sou uma pessoa bem pé no chão, mas assim, Deus, ele quando ele fala comigo é assim. Uhum. E eu tinha muita vontade, a gente já estava quase 10 anos no Brasil, e eu vim orando, mas assim, eu tinha feito um combinado com o meu marido que eu não Uhum. ia pedir mais
pra gente voltar. Que Ele fosse... queria ficar. Ele quer ficar no Brasil. Ele ama o Brasil, né? Uhum. E eu queria voltar. Ficar no Brasil me desagradava. Vir para os Estados Unidos desagradava ele. Isso, como Então, fazer? como fazer? Só que Deus, quando ele está no negócio, ele sempre faz tudo perfeito. E aí ele falando, ele para me agradar, eu vi que ele já não aguentava mais ver essa vontade, esse desejo como marido, ele queria fazer essa vontade. E ele começou a deixar o coração mais aberto. E alguns meses antes da gente fazer um sabático que a gente fez, nós estávamos aqui nos Estados Unidos, era férias de julho das crianças. E eu falei assim, durante o sabático que a gente vai vir em dezembro, a gente podia tentar achar uma escola americana para as crianças terem uma experiência dos 3 meses que a gente vai ficar nos Estados Unidos. E aí ele falou assim, a gente pode ver uma escola pública. Aí eu sempre falava assim para ver se ele se animava. Porque quando a gente mudar, né? Ia botando assim uma sementinha. E aí foi interessante que ele falou assim para mim, mas quando a gente mudar, tem que tomar cuidado com escola particular, porque não são todas que são boas. Karina, nesse momento que ele falou isso, parou um ônibus do lado do nosso carro. Aí ele olhou e falou assim, esse ônibus aqui que você está vendo é de uma escola excelente. Essa sim valeria a pena, mas as crianças não vão estudar nessa, porque se a gente mudar para cá um dia, para Orlando, a gente vai continuar morando em Lake Nona, que a gente morava antes. E essa escola fica longe, só que eu já gravei o nome da escola, né? The First Academy. E aí fui pesquisar e tudo mais. Morreu essa história. Isso era julho. Em dezembro, janeiro, o dia é chamado para uma entrevista. E aí era na First. E Deus começou a colocar no coração dele. E era para trabalhar com os brasileiros. Então Deus fez tudo perfeito. Porque ele fez a gente morar aqui, mas ele continuar falando para os brasileiros na comunidade brasileira, mais que ele brasileiro gosta do que tanto. Orlando, impossível. Então assim, olha só. nem nos meus melhores planos, porque eu tinha várias ideias, né? Eu falava, não, porque... E ele tinha sido chamado por várias igrejas para trabalhar. E ele nunca sentiu o chamado. E quando ele veio, aí ele chegou para mim e falou assim, lembra do ônibus, quando ele saiu da entrevista? Eu falei, lembro, que eu até pesquisei a escola, mas você falou que se a gente mudasse um dia eu vou trabalhar na igreja, que a escola fica no mesmo terreno e os nossos filhos têm direito de estudar lá. Noção de... são os auges. Aí quando a gente... Só que a gente quando lê as histórias, por exemplo, como eu mencionei no início, José, Esther, a gente fala, gente, como é que uma pessoa que é órfã de mãe, de pai, como é que alguém que é vendido pelos irmãos, que vai parar, que é escravo, vai virar o governador, né, de todo o Egito? Porque Deus, ele ainda escreve essas histórias. E é assim que ele vai adicionando fé no nosso coração, porque quando a nossa fé está, né, tremida, a gente lembra do ônibus que parou do lado e Deus foi fiel, na escola que você pediu para Deus, porque qualquer escola eu estaria feliz, mas Deus, ele queria falar assim, olha, eu faço mais do que você pode imaginar. E aí foi essa a nossa história, a gente veio, já estamos aqui nessa segunda fase, há 6 anos nos Estados Unidos, trabalhando com a First. Nós amamos pastorear aquela igreja, amamos estar junto ali no ministério, eu trabalhando ali com as mulheres, o Jay pastoreando a igreja, e Deus tem feito aquele ministério crescer. Que linda. Eu tenho que achar americano agora, né? Porque não acha, porque a gente está rodeado de brasileiros. Não estava nem precisando falar inglês, foi só para conhecer seu esposo. Não, na verdade, mesmo. Eu preciso ser intencional para falar inglês. Você sabe disso, né? Sim, aqui, se você não for intencional, você não pratica o inglês. Sim. Você ali, estando próxima, né, das mulheres da igreja, aonde você percebe as maiores deficiências das mulheres atuais hoje em dia? Eu acredito assim, se a gente parar para pensar, Karina, a gente nunca teve tantos eletrônicos, tantas coisas para nos facilitar, muito mais aqui nos Estados Unidos, que as coisas são mais acessíveis, baratas. Mas eu vejo que a maioria das mulheres continuam falando para mim assim, eu não tenho tempo para nada. E, se eu tivesse mais tempo. E eu lembro de um dia que eu estava assim, organizando a minha casa, organizando coisas que eu precisava fazer naquele dia. E eu falei assim, ai Deus, se eu tivesse só mais... Sabe quando você está intensa e focada? E eu falei assim, se eu tivesse mais 4 horas no meu dia hoje, eu acabaria tudo. Mas aí o Espírito Santo falou assim, será que acabaria mesmo? Ou você adicionaria mais coisas no seu dia?
porque não nos falta tempo, porque a gente tem tudo. Eu não sei se você viu um Reels há pouco tempo que falava assim de uma moça, um repórter, né, faz uma entrevista e fala assim de quantos livros que ela lê. Aí ela fala, agora eu estou sem tempo, isso lá em, sei lá, quantos anos atrás. Agora eu estou sem tempo, eu só leio por semana 6 livros por semana. E aí eu fiquei chocada quando eu vi aquele vídeo, aquele Reels, eu falei, Nossa. uau, porque ela estava sem tempo. Então, assim, não nos falta tempo, nos falta prioridade. Eu percebo quando as mulheres chegam aqui, parece que é mais curto o tempo aqui que elas falam, porque elas querem fazer tantas coisas, eu quero fazer tantas coisas. E eu percebo que um desafio para todas nós como mulheres é voltar a viver um estilo de que Jesus tinha, sabe? Um estilo de vida que Jesus tinha, que é o nosso maior exemplo. Então, assim, é muito corrido. Se a gente deixar os afazeres e o corre-corre do nosso dia a dia, eles nos atropelam. Eles nos atropelam.